Existe um segredo tão poderoso que poucos ousaram falar sobre ele abertamente. Um código mental capaz de transformar absolutamente qualquer vida, mas que foi abafado, distorcido e esquecido. Napoleão Hill não foi apenas um autor, ele foi um mensageiro. Um dos poucos que ousaram dizer, ainda no início do século XX, que tudo aquilo que o ser humano experimenta no mundo físico começa antes no invisível. Começa na mente, no pensamento, na frequência. Quando Hill escreveu Pense e Enriqueça, ele já sabia que não estava apenas falando de dinheiro. Ele estava revelando uma fórmula universal, algo que tocava diretamente o poder da mente subconsciente e da vibração interior. Mas há algo que poucos perceberam, ou preferiram ignorar. Enquanto o mundo via apenas técnicas de sucesso e frases motivacionais, Hill estava tentando avisar sobre uma realidade que ia muito além da matéria. Ele estava descrevendo um sistema oculto de funcionamento da mente, um mecanismo de conexão com uma inteligência superior, que, se ativado corretamente, tornaria qualquer pessoa capaz de manifestar riquezas, saúde, oportunidades e poder. Mas o sistema foi ignorado. Napoleão Hill foi um dos primeiros a dizer: a mente humana é um transmissor e receptor de vibrações. Sim, isso soa como algo espiritual ou esotérico, mas na verdade é científico. Tudo vibra, tudo está em movimento. E o que você pensa, sente e acredita constantemente gera uma frequência, e essa frequência molda o que você atrai. O que Hill viu, mas o mundo ignorou, é que a mente é um dispositivo criador. Ela literalmente envia sinais ao universo e, de forma ainda misteriosa, recebe de volta aquilo que está em sintonia com essa vibração. Você já percebeu que pessoas negativas sempre atraem mais problemas? Que quem vive na escassez continua preso nela, mesmo se ganhar dinheiro? Isso não é azar, é frequência, é repetição mental, é o código que comanda tudo. Desde o início do século XX, grandes nomes da ciência, como Nikola Tesla, Albert Einstein e o próprio Napoleão Hill, falaram sobre a energia por trás da realidade. Tesla disse: se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Hill entendeu isso profundamente, mas o sistema, as instituições, os interesses por trás das grandes estruturas sociais jamais deixariam que esse conhecimento fosse ensinado como regra. Por isso, Hill teve que esconder a verdade por trás de metáforas. Ele falava de definiteness of purpose, propósito definido. Mas o que ele queria dizer na essência era: sintonize sua mente com aquilo que deseja e mantenha essa vibração até que o universo se curve. Ele falava de fé, mas não no sentido religioso. Hill queria dizer crença ativa, sentimento emocional intenso, capaz de ativar a mente subconsciente e alinhar você com forças invisíveis que já existiam, mas que a maioria nunca acessou. Aqui está uma das verdades mais profundas que Hill tentou revelar e que a humanidade ignorou. O universo não te dá o que você quer. O universo te dá o que você é. Você pode dizer: eu quero ser rico, eu quero ser feliz, eu quero ter paz. Mas se dentro de você a frequência é de medo, escassez, dúvida ou resistência, é isso que você continuará recebendo. Hill percebeu que a lei da atração não funciona apenas com pensamentos passageiros, mas com o estado mental dominante. É o que você repete, sente, acredita e visualiza diariamente que molda sua realidade. Pensamento emocionalizado. Ordem para o universo. E o problema? A maioria das pessoas não aprendeu a controlar seus próprios pensamentos. Elas deixam o mundo exterior programar suas mentes. Deixam o medo das notícias, as conversas negativas, as crenças familiares limitantes criarem realidades de fracasso repetidamente. Parte 5. Napoleão Hill dizia:
Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas poucos entenderam o real significado dessa frase. Hill acreditava que os pensamentos são coisas reais. Eles não são apenas ideias vagas. Eles têm energia, têm estrutura e, mais importante, têm o poder de se manifestar no mundo físico. Se você repete algo com emoção suficiente, sua mente subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. E a partir daí, toda sua realidade começa a se reorganizar em torno dessa nova crença. Imagine alguém que todos os dias pensa: sou pobre, sou azarado, nada dá certo para mim. Essa frase se torna um comando invisível, uma vibração constante que envia ao universo uma ordem clara. Quero continuar preso nisso. O que Hill viu e o mundo ignorou é que nossos pensamentos moldam literalmente o nosso destino. O que você acredita sobre dinheiro, sucesso, merecimento, felicidade está te empurrando para o alto ou te afundando sem que você perceba? Napoleão Hill descobriu que existem crenças que operam em silêncio como vírus mentais. Elas foram instaladas na infância, repetidas por gerações e agora vivem dentro de você como verdades absolutas. Frases como: dinheiro é sujo, ser rico é ser ganancioso, quem nasce pobre morre pobre, fulano só enriqueceu porque roubou. Essas ideias, mesmo que ditas como brincadeira, bloqueiam o fluxo de abundância na sua vida, porque seu subconsciente acredita nelas. E se você acreditar, você cria. Hill insistia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Esse é o segredo que foi ignorado. O mundo quis fórmulas mágicas, métodos práticos, passos rápidos, mas o verdadeiro poder estava na reprogramação da mente. Existe um conceito pouco comentado nos livros de Hill, mas que ele julgava ser um dos mais perigosos: o ritmo hipnótico. Ele descobriu que tudo aquilo que você repete constantemente, pensamento, emoção ou hábito, se transforma em um padrão fixo, quase automático. É como entrar num transe. Pessoas que vivem reclamando entram num ritmo hipnótico de escassez. Pessoas que vivem com medo começam a atrair motivos reais para ter medo. Hill alertava que a mente subconsciente é moldada pela repetição e que uma vez que um padrão se instala, ele começa a comandar sua vida no piloto automático. Por isso, o autodomínio é essencial. Você precisa quebrar padrões mentais antigos. Você precisa instalar crenças novas, positivas, poderosas, que vibrem na frequência do que você quer. As 6 etapas da materialização. Hill deixou pistas, espalhadas em seus escritos, de que todo o processo de manifestação segue 6 fases invisíveis. São elas: 1. Desejo claro. Um desejo ardente, específico, forte o bastante para mover seu ser. 2. Fé emocionalizada. Você precisa acreditar que é possível, sentir como se já fosse real. 3. Autossugestão. Repetição diária de comandos positivos para programar o subconsciente. 4. Visualização. Criar imagens mentais detalhadas do que você quer. 5. Ação inspirada. Mover-se na direção do que deseja, ouvindo sua intuição. 6. Persistência até o fim. Manter a vibração, mesmo que o mundo diga que é impossível. Hill dizia que qualquer pessoa que dominar essas 6 etapas pode literalmente criar qualquer realidade. Mas, de novo, a maioria ignorou. Preferiu continuar no modo automático, esperando sorte ou milagre, sem entender que a chave sempre esteve dentro. Napoleão Hill teve acesso a algo que poucos naquela época tiveram: os bastidores da elite mais rica e influente dos Estados Unidos. Ele entrevistou mais de 500 milionários, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Rockefeller e outros. Mas há um detalhe que quase ninguém comenta. Hill não apenas estudava o sucesso externo dessas pessoas.
Ele observava os padrões mentais ocultos que todas elas tinham em comum. E o que ele descobriu foi chocante. Todas elas acreditavam em alguma forma de inteligência invisível. Elas confiavam em intuição, visualização, mente subconsciente, sincronicidades e campos de energia. Sim, as mesmas elites que vendem ao mundo o ceticismo e a lógica fria. Usavam em silêncio os princípios espirituais da manifestação e da mente criadora. Hill ficou assustado, porque o segredo era poderoso demais para ser deixado nas mãos do povo. E foi aí que começou uma batalha silenciosa. Quando você entende que sua mente molda sua realidade, você se torna livre, e uma mente livre não pode ser manipulada, escravizada ou controlada. É por isso que esse conhecimento foi desacreditado, ridicularizado e escondido. A mídia começou a tratar esse tipo de ideia como autoajuda barata. A academia passou a ignorar qualquer menção à mente subconsciente. E a sociedade criou o mito de que sonhar alto é coisa de lunático. Napoleão Hill sabia: uma pessoa que domina a própria mente se torna perigosa para o sistema. E é por isso que o livro Pense e Enriqueça se tornou um dos mais vendidos do mundo, mas nunca foi ensinado nas escolas. Você já se perguntou por quê? Porque se todos aprendessem a usar a mente como transmissora de frequência, o controle acabaria. Há trechos em obras menos conhecidas de Hill que soam como verdadeiras profecias. Ele dizia: estamos entrando em uma era onde o pensamento será a moeda mais valiosa. E hoje, décadas depois, o que vemos? Pessoas monetizando ideias, conhecimento e criatividade. Uma economia baseada em atenção e influência. Uma guerra silenciosa pelo controle da mente coletiva. Hill viu isso antes de todo mundo. Ele também falava sobre uma onda de escuridão mental que viria, onde as pessoas se tornariam escravas do medo, da dúvida e da distração. E o antídoto? Autoconsciência. Propósito. Clareza mental. Foco. Ele dizia: você se tornará aquilo que permitir que sua mente se alimente todos os dias. Você está alimentando sua mente com o quê? A maior armadilha que Hill identificou foi a ilusão de controle externo. O sistema quer que você acredite que a economia decide sua vida. O governo é responsável pelo seu futuro. O sucesso depende de sorte ou privilégio. Você precisa de algo fora de você para ser completo. Tudo mentira. Hill descobriu que o maior poder está dentro, mas para ativá-lo, você precisa romper com a ilusão. Você precisa assumir responsabilidade total por sua mente, suas emoções e suas vibrações. O mundo exterior não é a causa, ele é o efeito. A verdadeira causa está em você. Napoleão Hill acreditava que a escassez não é uma condição externa, mas um estado mental. Ele dizia: a pobreza é um estado mental e pode ser curado. Essa frase causou revolta, mas ele estava certo. A maioria das pessoas vive em piloto automático mental, repetindo padrões herdados, vivendo com medo, dúvida e culpa. Elas acreditam que são vítimas da vida, mas, na verdade, estão presas num ciclo de autoprogramação negativa. A mente subconsciente grava tudo o que você diz, pensa e sente com frequência. Ela não discute, não questiona, ela apenas aceita. E se você vive repetindo: está difícil, nada dá certo, não sou bom o bastante, o que você acha que sua realidade irá refletir? Exatamente isso. Romper esse ciclo é possível, mas exige um choque de consciência. O reprograme seu mundo interior. Hill ensinava que o recondicionamento mental é uma escolha consciente. Veja o método simples que ele sugeria, mas que poucos praticaram. 1. Afirmação com emoção. Todos os dias, declare em voz alta frases como: sou abundante. A riqueza flui até mim de maneiras surpreendentes. Sou guiado por uma inteligência infinita.
Mas não basta dizer mecanicamente. É preciso sentir como se já fosse verdade. O sentimento é a chave que abre as portas do subconsciente. 2. Visualização. Antes de dormir, imagine sua vida ideal como se já estivesse vivendo nela. Veja, sinta, ouça os detalhes. O cérebro não distingue o real do imaginado com emoção. Você estará treinando sua vibração. 3. Silêncio criativo. Separe alguns minutos por dia para o silêncio. Nada de celular, nada de distrações. Ouça sua intuição. Sinta o campo de energia ao seu redor. A inspiração vem no silêncio. Hill dizia: uma mente disciplinada é uma mente rica. Um dos pontos mais mal compreendidos da obra de Hill foi a palavra fé. Ele não falava da fé tradicional, religiosa. Ele falava de fé mental ativa. A convicção profunda de que aquilo que você deseja já é seu, mesmo que ainda não veja. Hill dizia: a fé é o estado de espírito que vibra na frequência do invisível. Quando você acredita com força, sua vibração se eleva e você se alinha com aquilo que deseja. Mas atenção! A fé não é apenas pensamento positivo. Ela exige ação, movimento, consistência. Fé é a força que mantém sua vibração intacta, mesmo diante da dúvida. Mesmo quando tudo à sua volta parece dizer que não vai dar certo. É por isso que ela é tão poderosa e tão rara. Em suas obras menos populares, Hill descreveu algo que poucos ousaram explorar. Existe uma inteligência infinita que governa todas as coisas, e você pode se conectar a ela por meio da mente subconsciente. Ele dizia que a inspiração não vem da mente lógica. Ela vem de um campo superior, algo que você acessa quando está em estado elevado de consciência. Essa inteligência infinita é o que muitos chamam de universo, Deus, fonte, consciência cósmica. E ela responde à vibração que você emite. Por isso, pessoas em estado de gratidão, entusiasmo e clareza atraem ideias geniais, conexões poderosas e oportunidades inesperadas. Não é coincidência, é alinhamento. Hill chamava isso de o sexto sentido do sucesso. Uma intuição refinada que surge quando você entra no fluxo da prosperidade. Napoleão Hill falava sobre uma força invisível que se ativa quando a mente entra em estado de propósito absoluto. Ele dizia: quando o desejo é verdadeiro e ardente, o universo conspira. Mas o que ele chamava de universo era mais do que uma metáfora. Hill descrevia uma verdadeira máquina invisível de manifestação que funciona com base em 3 engrenagens mentais. 1. Desejo intenso. 2. Fé emocionalizada. 3. Persistência inabalável. Essas 3 forças geram um campo energético em torno de você. E é esse campo que atrai, repele e molda as circunstâncias externas. A manifestação não é só pensar positivo. É criar um estado interior tão forte, tão dominante, que a realidade externa começa a se dobrar à sua vibração. Hill percebeu que a realidade não é sólida como pensamos. Ela é flexível, moldável e reativa. Tudo à sua volta, pessoas, eventos, finanças, saúde, oportunidades, é um reflexo daquilo que está dentro de você. O mundo exterior nada mais é do que o espelho da sua mente. Como diz Napoleão Hill, essa frase, esquecida por muitos, é uma das mais poderosas. Se o mundo te parece hostil, fechado e escasso, é sinal de que sua mente está vibrando nessa sintonia. Mas se você muda a frequência interior com novos pensamentos, novas palavras e novas emoções, o espelho começa a mudar. É por isso que pessoas que evoluem mentalmente mudam de ambiente, de círculo social, de resultados, quase sem esforço físico, porque o interno comanda o externo. Sempre, entre todos os obstáculos à abundância, Hill identificou um mais perigoso do que todos os outros juntos: o medo. O medo paralisa.
Ele distorce sua visão, destrói sua fé, derruba sua vibração e fecha completamente o canal de manifestação. Hill mapeou os 6 medos mais destrutivos da mente humana. 1. Medo da pobreza. 2. Medo da crítica. 3. Medo da doença. 4. Medo da perda do amor. 5. Medo da velhice. 6. Medo da morte. O que essas emoções têm em comum? Todas bloqueiam o fluxo da mente criadora. Todas colocam a pessoa em um estado de alerta constante, impedindo-a de acessar a calma, a clareza e a intuição, elementos essenciais da prosperidade. Hill dizia que o medo desliga sua mente da inteligência infinita. É como uma névoa que corta o sinal entre você e o que o universo poderia te entregar. A maioria das pessoas ainda acredita que sucesso vem apenas de esforço, diplomas ou sorte. Mas Napoleão Hill provou o contrário. Ele mostrou que o verdadeiro sucesso surge de dentro para fora. Ele é construído por hábitos mentais, padrões emocionais e decisões conscientes. Hill revelou que os homens mais ricos que ele entrevistou tinham rotinas mentais poderosas. Todos eles praticavam visualização, usavam afirmações, confiavam na intuição, alimentavam-se com ideias elevadas, cercavam-se de pessoas com vibração positiva e, principalmente, protegiam sua mente como quem protege um cofre de diamantes. Eles sabiam que tudo começa na mente, e se você perder o controle da sua mente, você perde tudo. Napoleão Hill descreveu, em alguns de seus textos mais ocultos, que frequentemente sentia a presença de uma voz interna, um tipo de guia, mentor silencioso, que o orientava quando ele estava em profundo estado de concentração. Hoje, sabemos que esse fenômeno é real. Diversos gênios da história relataram experiências semelhantes. É a manifestação da inteligência infinita através da mente subconsciente. Hill dizia que, quanto mais você silencia a mente comum e eleva seus pensamentos, mais você se conecta com essa fonte. Essa voz pode te guiar para decisões geniais, pode te avisar sobre perigos, pode te inspirar com ideias que transformam vidas, mas ela só aparece quando sua mente está limpa, elevada e sintonizada. Agora que você já entende a força invisível que sua mente exerce sobre sua realidade, é hora de agir. Porque saber não basta, é preciso aplicar. Napoleão Hill nos deixou um legado que poucos conseguiram aproveitar. Ele mostrou que o poder da mente é o verdadeiro motor da prosperidade e que o universo responde à frequência que você transmite. Se você quer uma vida de abundância, comece escolhendo seus pensamentos com sabedoria. Cultive a fé, visualize seu sucesso e não permita que dúvidas ou medos derrubem sua frequência. Lembre-se, você é o criador da sua própria realidade. A abundância está ao seu alcance. Basta sintonizar sua mente, dominar suas emoções e alinhar suas ações. Este é o momento de decidir quem você quer ser. Um eterno espectador da vida ou o protagonista da sua própria história de riqueza e sucesso. Se este vídeo mexeu com você, se acendeu uma chama que estava adormecida, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e, principalmente, inscreva-se no canal Dimensão da Abundância para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua mente e sua vida. O que Napoleão Hill descobriu e que poucos tiveram coragem de acreditar está nas suas mãos agora. Não deixe essa chance escapar. A frequência da prosperidade te espera. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar essa jornada rumo à verdadeira abundância.